Ele estava escrevendo sobre o seu presente. Um presente devastado pela recente guerra contra Roma, que destruiu sua terra natal. O Apocalipse de João não era um mapa para o fim dos tempos. É o livro mais estranho e controverso da Bíblia. Um pesadelo, febril de profecia e simbolismo. Mas, segundo Elaine Pagels, o livro do Apocalipse não é sobre o fim do mundo. Seu autor, João de Patmos, não estava prevendo nosso futuro. Era um grito de guerra. Uma visão apocalíptica para inspirar resistência contra o poder avassalador de Roma, o império, que ele via como a encarnação do próprio mal. Vamos explorar muito mais nessa análise do Google Notebook. E se o livro mais apocalíptico da Bíblia não for sobre o fim do mundo? E se, na verdade, for uma peça genial de literatura de guerra? Uma mensagem toda codificada, escrita por um refugiado com um alvo bem específico, o Império Romano. Pois é, não dá para negar. O Apocalipse, ou Revelação, tem essa fama. É um livro esquisito, violento e que confunde as pessoas há uns 2000 anos. As imagens que ele traz são literalmente a matéria-prima dos nossos piores pesadelos. Imagens como a tal da besta que sai do mar, a batalha final, o Armagedon. E, claro, o famoso número 666. Mas a grande pergunta é: o que tudo isso realmente quer dizer? Para achar a resposta, a gente precisa viajar não para o futuro, mas sim lá para o passado. Vamos dar uma olhada no autor, um homem chamado João. Olha, não é o discípulo de Jesus, mas provavelmente um profeta judeu que escrevia de uma ilha chamada Patmos. E ele não estava tendo essas visões do nada, sabe? Ele estava reagindo a uma verdadeira catástrofe. E o Apocalipse se encaixa perfeitamente nisso. Não é bem uma previsão do futuro, mas uma resposta muito poderosa a um evento que foi devastador. E para conseguir descrever todo aquele horror, João usou a única linguagem que fazia sentido, a dos sonhos e pesadelos. E que evento foi esse? A Guerra Judaico-Romana. Um conflito assim brutal que terminou com a destruição completa do centro do mundo de João, o Templo de Jerusalém. 20 anos depois, vivendo como exilado, João pega sua pena. Mas não para registrar a história, e sim para interpretá-la. Por trás de cada monstro, de cada anjo vingador, tem uma motivação que é profundamente humana. É um grito de angústia de alguém que viu seu mundo queimar e que ficou se perguntando como é que a justiça divina pode permitir uma coisa dessas. Para responder a essa pergunta, João cria uma obra-prima de propaganda anti-romana. Ele não podia atacar o império de frente, claro, seria suicídio. Então ele usou códigos, símbolos que o público dele entenderia na hora, mas que passariam batido pelas autoridades romanas. Então, vamos lá. Vamos decifrar esse código, começando pelo vilão principal. Quem é essa criatura de 7 cabeças que recebe poder e adoração do mundo inteiro? A ligação é direta e é impressionante. As 7 cabeças da besta, uma alusão clara às 7 colinas de Roma. Os nomes blasfemos, os imperadores que se declaravam deuses. A adoração mundial, uma crítica direta ao culto imperial que obrigava todo mundo a venerar o imperador. A besta não era um monstro de verdade, era uma caricatura política do Império Romano. E o número 666? Ah, esse é o toque final, a assinatura da obra. Usando a gematria, que era um sistema de numerologia judaica, onde cada letra tem um valor, o nome César Nero em hebraico soma, exatamente, 666. Nero, aquele imperador famoso por perseguir os primeiros cristãos, era, para João, a própria encarnação da besta. O ataque de João não era só político, era espiritual. Ele olhava para os grandes templos e estátuas que celebravam Roma e seus deuses e não via grandeza nenhuma, via blasfêmia, uma zombaria demoníaca da verdadeira soberania de Deus. E aqui está um exemplo perfeito disso. Para João, não tinha diferença entre o poder de Roma e o poder de Satanás. O templo magnífico de Pérgamo, um orgulho para os moradores de lá, era, aos olhos dele, o próprio trono de Satanás na terra. Mas identificar o inimigo era só o primeiro passo. A verdadeira mensagem do Apocalipse era uma promessa. Por mais poderoso que o Império Romano parecesse, o seu julgamento estava a caminho, e seria cósmico. João descreve uma série de calamidades, uma atrás da outra, uma cascata de juízo divino. Cada cavaleiro, cada trompeta,
Cada taça da ira de Deus era uma garantia para o seu povo de que o sofrimento deles não estava sendo ignorado, a justiça estava vindo. E o clímax é a inversão total de poder. O império que crucifica o Jesus seria destruído por ele. A cidade que foi queimada, Jerusalém, seria recriada em glória celestial. Era a maior fantasia de vingança que um povo oprimido poderia imaginar. E essa é a chave de tudo. Para o público original de João, isso aqui não era uma história de terror. Era uma mensagem de esperança. Uma certeza de que, no final das contas, o universo moral ia se reequilibrar e a justiça, e não Roma, daria a última palavra. Mas aí fica a pergunta: por que esse livro, tão específico de um conflito de 2000 anos atrás, ainda fascina tanto a gente? Por que as imagens dele continuam a ser usadas até hoje? A resposta está na genialidade da linguagem que o João usou. Ele usou símbolos que são universais, a linguagem dos pesadelos. Um império maligno, uma besta, uma prostituta da Babilônia. São arquétipos que podem ser, e foram, aplicados a novos inimigos em novas épocas. Ao longo da história, muitos grupos pegaram esse mapa do João e o aplicaram aos seus próprios conflitos. Para alguns, os nazistas eram a besta. Para outros, a União Soviética era o império maligno. A linguagem é tão poderosa que se transforma num roteiro atemporal para a luta do bem contra o mal. No fim, o livro de João sobrevive porque a pergunta central dele também é a nossa. Diante da injustiça, da tirania, todo mundo se pergunta: até quando? O Apocalipse oferece uma resposta dramática e cheia de esperança para essa pergunta. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se João estivesse escrevendo hoje, quais injustiças, quais poderes arrogantes ele retrataria como a besta? A resposta talvez revele tanto sobre o nosso tempo quanto o Apocalipse revelou sobre o tempo dele.